Deus. Aleluia. Amém. Graça e paz do Senhor. Amém. Pode sentar-se nesta noite. Agradecemos a Deus por estar aqui para nós compartilhar com a palavra de Deus. E vamos estar também, através da nossa live, compartilhando esta palavra do Senhor na noite de hoje. Santo Deus. Aleluia. Vamos orar ao Senhor. Feche os olhos e vamos orar ao Pai. Senhor, em nome de Jesus, meu Pai, nós estamos na Tua presença nesta hora, Senhor. Nós queremos louvar-te, queremos adorar-te, queremos exaltar o Teu santo e soberano nome, meu Deus. Senhor, te agradecemos, meu Deus, por Tu permitir-nos de estarmos aqui nesta noite, Senhor, na Tua casa. Te agradecemos, Senhor, pelo Teu amor, pela Tua misericórdia e pela Tua bondade, meu Pai. Senhor, que Tu venhas dar-nos entendimento, que Tu venhas falar conosco nesta noite, através da Tua santa e soberana palavra ao Senhor. É no nome de Jesus que te pedimos. Amém, Senhor. Amém e amém. Nosso tema de hoje são as 7 palavras que Jesus falou na cruz. Sabemos que este foi ou não foi o dia que ele foi crucificado. Já nesta hora que estamos, 6 horas da tarde, praticamente o Senhor já tinha sido até sepultado. Ele morreu 3 horas da tarde e antes das 6 horas, porque era quando terminava o dia, ou quando termina o dia para os judeus, então ele já tinha que estar sepultado, porque começava o dia de repouso. Então, como começava o dia de repouso, eles não podiam fazer absolutamente mais nada. Jesus foi interrogado por Pilatos, Jesus foi chicoteado, Jesus foi obrigado a carregar a própria cruz, na qual ele iria ser pregado, na qual ele iria ser crucificado para morrer numa cruz pelos meus, pelos seus, pelos nossos pecados. Mas mesmo ele estando ali na cruz, ele vem pronunciar 7 palavras. 7 palavras que vêm tratar com as nossas vidas, que vêm ministrar nas nossas vidas e que também ministrou na vida daquelas pessoas que estavam ali ao redor da cruz, zombando dele, rindo dele, criticando Jesus, aqueles que tinham querido crucificá-lo. Mas também estavam aquelas pessoas que amavam a Jesus, que estavam ali ao redor da cruz. E uma das primeiras palavras que Jesus vai falar está em Lucas capítulo 23, verso número 34. Logo de que ele é crucificado, diz a palavra de Deus, no verso 33, ali crucificaram também aos malfeitores, um à direita e outro à esquerda, e Jesus no meio. Então Jesus ali estando pendurado naquela cruz, vendo todas aquelas pessoas, vendo talvez o soldado que tomou o chicote e chicoteou ele, vendo aquele guarda do templo, que quando ele dá uma resposta para Caifás, ele dá uma bofetada no Senhor, vendo aqueles que colocaram uma coroa de espinhos sobre ele, aquele soldado que bateu com uma vara na sua cabeça, aquele que colocou o manto púrpura sobre o lombo as costas do nosso Senhor Jesus Cristo, já todo ensanguentado, já com seus ossos praticamente expostos. Ele vendo todas essas pessoas que estavam ali zombando dele, inclusive um dos ladrões que estava ali, dos malfeitores que estava ali crucificado, estava também zombando dele, e ele vai falar a primeira palavra ali na cruz, que é: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem.
aquele povo. Uma oração feita por Jesus. Um pedido de Jesus ao Pai. Que o Pai não viesse ter em consideração aquele pecado que eles estavam cometendo. Jesus, através desta frase, ele vem trazer como uma palavra de arrependimento. Ele vem confrontar aquelas pessoas. Quando ele fala isto, faz com que eles venham pensar. Também, através desta palavra, ali vem acontecer conversões. Nós temos um centurião que vai dizer verdadeiramente: este era o Filho de Deus. Reconhece a Jesus Cristo como Filho do Senhor, reconhece a Jesus Cristo como Deus, reconhece ao Senhor como o Senhor dos Senhores, como o Rei dos Reis. Mas ali também estava naquela cruz agora um ladrão, estava ali aquele homem que estava junto ao outro, e estava ali ouvindo aquilo que Jesus estava falando. Ele ouviu aquela oração que Jesus estava pedindo para Deus perdoar, porque eles não sabiam o que faziam. E isto levou também a um daqueles ladrões. Um deles, vamos lembrar, que estava blasfemando contra Jesus, estava dizendo palavras fortes contra Jesus, que se ele era o Filho de Deus, que ele descesse da cruz, que se salvasse e que salvasse também a ele. Mas nós vamos encontrar no versículo número 42, do mesmo capítulo 23 de Lucas, o que este outro ladrão vai dizer. Um dos malfeitores que estavam pendurados, enfurecido, dizia: se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Mas o outro, respondendo, repreendia-o, dizendo: tu nem mesmo temes a Deus, estando na mesma condenação. Se nós olhamos para esses dois ladrões, nós nos encontramos também representados por eles ali ao lado da cruz de Cristo. O caminho que Jesus abriu, ele está aberto para toda a humanidade. Todo aquele que voltar, todo aquele que o aceitar, todo aquele que se reconciliar com ele, esses vão ser salvos, vão ter uma vida eterna, vão saírem da escravidão, vão saírem do sofrimento, vão experimentar a vida abundante que Jesus promete na sua palavra, lá em João capítulo 10, verso número 10, onde ele diz que ele veio para dar vida e vida em abundância. E essa experiência nós podemos ter quando nós aproximamos de Jesus com um coração sincero. O que é difícil para o ser humano é reconhecer os seus erros, reconhecer os seus pecados, reconhecer que esteve errado. Nós muitas vezes não queremos, como se diz comumente, dar o braço a torcer diante de algumas situações por as quais nós passamos. E ali estavam os dois malfeitores. Um deles estava pensando em si mesmo. Um deles estava pensando como escapar daquela morte, como sair daquela cruz. Pois a morte da cruz muitas vezes levava até 3, 4 dias para uma pessoa morrer ali naquela cruz. A pessoa morria de fome, morria de sede, morria de desidratação, morria asfixiada, porque o peso do seu corpo, do seu tórax, ia começar a apertar os pulmões e ela ia morrendo aos poucos. Então era uma dor insuportável e era uma morte prolongada que os romanos prolongavam o que eles mais podiam para ver o sofrimento das pessoas. Então, logicamente, aquele ladrão ele queria sair dessa situação, mas ele não queria a Jesus. Ele não queria caminhar com Jesus. Ele não queria arrependimento. Ele queria a solução para os seus problemas. E muitas vezes nós buscamos isto também na nossa vida. Solução para os nossos problemas, mas não buscamos a Deus. Ou não nós entregamos ao Senhor, ou não nós doamos inteiramente ao Senhor como um sacrifício vivo na presença de Deus. Não adoramos, não o buscamos. Então isto faz com que nós venhamos nos parecer ao primeiro ladrão.
Mas o outro, diz a palavra de Deus, respondendo, repreendeu-o, dizendo: tu nem mesmo temes a Deus, estando na mesma condenação. Ele estava condenado à morte, Jesus estava condenado à morte, os três estavam na mesma situação, pendurados numa cruz. Mas Deus tinha um propósito com cada um daqueles que estavam ali. Porque nós, na verdade, ele vai dizer, padecemos justamente, pois nós recebemos a devida recompensa dos nossos atos. Mas este homem nada fez de errado. Ele reconheceu a Jesus como um homem justo, como um homem inocente, como um homem íntegro, como um homem que fazia somente o bem. Ele reconhece isso. Ele reconhece a Jesus Cristo como o Filho do Deus vivente. Talvez ele tivesse participado de alguma pregação do Senhor, talvez ele tivesse visto algum milagre que o Senhor fez, talvez ele caminhou na praia junto com Jesus, talvez ele viu ali quando eles entraram, quando Jesus entrou em Jerusalém, todo o alvoroço, todo o movimento que houve na cidade. Ele já estava talvez preso, mas ele estava ouvindo ali todo aquele gritos, aquele clamor do povo, dizendo: Hosana, Hosana, bendito que vem no nome do Senhor. Agora, o Senhor vai pronunciar a sua segunda palavra na cruz, e ele vai dizer assim: primeiro o ladrão vai dizer assim: Senhor, lembra-te de mim quando vieres em teu reino. Lembra-te de mim quando vieres do teu reino. É uma oração que ele está fazendo. Senhor, lembra-te de mim. Não me desampare. Não me deixe. Eu creio em ti, Senhor. E essa deve ser a nossa oração muitas vezes. Nós temos um rei que fez essa mesma oração, que foi o rei Ezequias. O rei Ezequias, quando o profeta Isaías disse para ele que ele ia morrer, diz a palavra de Deus que ele virou seu rosto para a parede e disse: Senhor, lembra-te de mim. Lembra-te de mim o que eu fiz, como eu estive em retidão. Agora este ladrão está dizendo: Senhor, lembra-te de mim quando tu vieres no teu reino. Então ele tinha acreditado no reino de Deus. Ele tinha acreditado de que Jesus iria voltar um dia, que é o que nós estamos esperando hoje, que Jesus volte pela a sua igreja. Ele acreditou nisto, mas qual foi a surpresa daquele ladrão? Algo que ele não sabia, algo que ele ignorava. E muitas vezes nós pecamos porque ignoramos as promessas de Deus a respeito das nossas vidas. Muitas vezes nós pecamos nisto, porque ignoramos as promessas de Deus e levamos uma vida que aparentemente estamos com Deus, mas estamos sofrendo, estamos passando por dificuldade, estamos passando por luta, estamos passando por provas, porque não conhecemos as promessas de Deus para a nossa vida. Este ladrão, ele não conhecia, ele ainda não tinha entendido, ele ainda não tinha compreendido que Jesus tinha vindo para dar vida e vida em abundância, que ele tinha vindo para nos dar a vida eterna. E a vida eterna, eu tenho dito, ela começa aqui na terra, ela começa hoje nas nossas vidas para uma eternidade. Aquilo que nós decidimos hoje, aqui na terra, vai permitir o nosso futuro a eternidade. E Jesus não vai pronunciar a segunda palavra e vai dizer: hoje tu estás comigo no paraíso. Com a certeza absoluta de que aquele foi salvo naquele momento. Hoje estás comigo no paraíso. Tem uma seita que eles tiraram da sua própria Bíblia, são os testemunhas de Jeová, eles tiraram da Bíblia a palavra hoje, porque eles não acreditam nisso. Então, ficou somente: tu estarás comigo no paraíso, como falando de um futuro agora. Jesus estava dizendo hoje, agora, dentro de pouco, dentro de algumas horas, tu vai estar comigo no paraíso.
Foi uma promessa que Jesus deu para aquele homem. Aquela promessa que Jesus deu para aquele homem trouxe para ele também um certo refrigério, trouxe para ele também um certo alívio diante do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A terceira palavra que Jesus vem pronunciar está em João, capítulo 19, verso número 21. Esta palavra do capítulo 19, verso número 28 de João, ela tem muito a ver com o que foi escrito no Salmo 69, 21, onde diz: em minha sede me deram vinagre. Em minha sede me deram vinagre. E escreveu o salmista lá no passado, o Salmo messiânico, o Salmo número 69, verso número 21, onde ele vai escrever isto. E é justamente isto que o Senhor vai dizer. Ele vai dizer assim: tenho sede. Ora, estava ali um vaso cheio de vinagre, e embebedaram ele numa esponja de vinagre, e pondo-a sobre um isopo, a colocaram na sua boca. Por que eles utilizaram aquele vinagre para colocar na boca de Jesus? Porque o vinagre fazia prolongar o sofrimento. O vinagre era como se fosse uma anestesia que davam para o condenado, para que o sofrimento, para que a morte demorasse um pouco mais, para que ele não desmaiasse, para que ele continuasse ali consciente, sofrendo, sentindo dor. Agora, devemos de pensar também no seguinte: de onde saiu aquele vinagre ali no Gólgota, ali no Monte da Caveira, onde Jesus estava crucificado? Ali era um lugar de execução, onde os romanos, permanentemente, estavam levando pessoas para serem crucificadas ali. Ali tinha uma guarda do exército romano. Então, se tinha uma guarda do exército romano, como em qualquer outro lugar da terra, como em qualquer instituição, ali então tinha também os banheiros para uso público. Só que os banheiros da época eram vários vasos, um ao lado do outro, e ali no meio daqueles vasos tinha um recipiente ali com água e vinagre. E dentro daquele vinagre tinha uma esponja, que essa esponja, esse isopo, que diz aqui na palavra de Deus, era utilizado pelos soldados romanos como um papel higiênico coletivo. Todo mundo usava aquela mesma esponja que estava ali no vinagre. Então acredita-se que essa esponja que colocaram na boca do Mestre, do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ela saiu dali, daquela imundícia, para a boca do Senhor. Então todas essas barbaridades eles fizeram com o Senhor. Ele pediu água, ele falou que tinha sede, ele estava demonstrando ali a sua humanidade. Tem uma seita chamada os gnósticos, que eles, já no século I e II, eles criaram uma doutrina dizendo que Jesus tinha um corpo diferente dos nossos, que Jesus não foi um homem de carne e osso. Eles acreditavam no outro ser, que poderia ser Jesus, mas ao ele pedir água, a ele clamar por água, ele estava demonstrando a sua humanidade. Lembramos que, desde o dia anterior, Jesus foi preso. Jesus foi para a casa de Anás. Da casa de Anás foi para a casa de Caifás. Da casa de Caifás foi para o palácio de Pilatos. Lá no palácio de Pilatos ele foi açoitado. Lá no palácio de Pilatos foi a coroa de espinho. Foi colocada aquela capa púrpura sobre os ombros dele. Dali ele carregou a sua cruz até o Gólgota. Agora ele estava ali pendurado naquela cruz. Ele começa a sentir sede, ele estava desidratado. O sangue que Jesus já tinha perdido. Desde lá do Getsemane, quando ele foi orar, que ele derramou suas primeiras 3 gotas de sangue ali no Getsemane, frente ao portão dourado, que era a entrada
templo, ele derramou aquelas 3 gotas ali de sangue, como se aquilo fosse, ou foi, melhor dito, uma primícia que ele entregou do seu sacrifício. E dali para frente, Jesus começou a perder sangue. Ora, quando ele foi chicoteado, quando arrancaram sua pele, quando arrancaram sua carne, que seus ossos foram expostos, o sangue ficou por todo aquele fraco. Agora ele vai caminhar até o Gólgota, levando uma cruz, e o seu sangue vai ir sendo derramado por cada rua, por cada rincão de Jerusalém que ele passava, por ali ia caindo o seu sangue. Ele estava praticamente já sem sangue, tinha perdido tudo, estava debilitado, estava totalmente debilitado e com sede. Então, quando ele pede água, vão dar para ele vinagre. Versículo número 26. Aqui nós vamos encontrar a preocupação de Jesus com a sua família terrena. A sua família terrena. Hoje de manhã nós tivemos alguns pastores, os irmãos orando, e saiu ali o tema de que a família, que primeiro é o reino dos céus, e que é isso. Não. Primeiro é Deus. Primeiro é Deus em todo sentido. Em todo sentido, primeiro é Deus. Deus deve ser o Senhor das nossas vidas. Logo vem a família. Porque a palavra de Deus diz, e o próprio apóstolo Paulo, escrevendo para Timóteo, ele vai dizer o seguinte: aquele que não cuida da sua família, e principalmente aos da família da fé, é pior que um incrédulo. Então não adianta de nada eu ter atividade na igreja, eu ser diácono, eu cantar, eu fazer isso, eu fazer aquilo, ser pastor, ser evangelista, ser presbítero e passar todo dia metido dentro da igreja. Mas eu não atendo a minha família, eu sou pior que um incrédulo. Então não adianta de nada, muitas vezes, as pessoas quererem acaparar em todas as atividades que não terem na igreja e abandonarem a família. E Jesus vai nos demonstrar isso no versículo número 26, quando ele vai dizer ali o seguinte: ora, Jesus vendo ali a sua mãe, Maria, e ao lado dela o discípulo, a quem ele amava, este é o próprio João. E ele disse à sua mãe: mulher, eis o teu filho. Então ele disse ao discípulo: eis a tua mãe. E desde aquela hora o discípulo a recebeu em sua própria casa. Aqui tem um ensinamento, primeiro, de a preocupação de Jesus pelo bem-estar da sua mãe. Porém, alguns acreditam que naquele momento Jesus estava entregando a igreja para Maria. E não é bem isso. É para nós ver como distorcem as Escrituras, como criam uma doutrina fajuta, falsa, para enganar o povo. E muitos caem nessa doutrina. Milhões e milhões de pessoas caem nessa doutrina. Milhões e milhões de pessoas no dia de amanhã vão estar orando, rezando, sei lá o que, a Maria, porque amanhã supostamente é o dia do sofrimento de Maria. Maria, a mãe de Jesus, ela foi recebida por João para que João desse cuidar daquela mulher. Jesus se preocupou pelo bem-estar da sua mãe. Quando escolhe a João, João foi escolhido por Jesus para cuidar da sua mãe. Não tem outra coisa. Maria não é a fundadora da igreja. Maria não é aquela que começa a igreja do nosso Senhor Jesus. Jesus não entregou a igreja a Maria. Nunca jamais vamos encontrar isso na palavra de Deus. Se nós vamos ao livro de Atos, vamos encontrar que quando estavam ali no aposento-ado, esperando o batismo do Espírito Santo, que desceu no dia de Pentecostes, Maria estava junto com aqueles 120, esperando o batismo do Espírito Santo, esperando aquele momento
em que descesse o Espírito Santo para poder fortalecê-la, para poder dar-lhe forças a Maria. Então, a preocupação de Jesus com a sua mãe, de deixar ela debaixo dos cuidados de João. Mateus capítulo 27, verso número 46. A palavra de Deus vai começar no 45 dizendo: e desde a hora sexta houve trevas sobre toda a terra até a hora nona. Na hora nona foi quando morreu Jesus. A hora nona hoje é 3 horas da tarde, pois o dia para os judeus começa 6 horas da manhã, começa a contar-se as horas. A primeira, a segunda, a terceira, e às 3 horas da tarde era a hora nona. Ali então vai ter trevas sobre a terra. Se houve um eclipse, não sabemos o que foi que aconteceu, mas sim sabemos que escureceu Jerusalém. Jerusalém ficou a escuro. Jerusalém ficou em treva. Talvez Deus fez um eclipse, talvez sim. São sinais que ele também dá talvez no céu. Então, verso número 43. E cerca da hora nona, bradou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani. Isto é, meu Deus, por que tu me abandonaste? Por que Deus abandonou Jesus? Agora, Jesus não é Deus? É. O Pai é Deus? É. O Espírito Santo é Deus? É. Nós temos uma trindade. Numa mesma pessoa, 3 manifestações diferentes. Nós não somos como alguns consideram, os judeus, por exemplo, nós consideramos como idólatras, porque acreditamos em 3 deuses. Não, nós acreditamos num Deus todo-poderoso, a essência de Deus. Então ali, ele vai falar para o Pai: por que me desamparaste? Porque ele sente o peso do pecado sobre ele. A terra está escura. Todos os nossos pecados, aqueles pecados que nós cometemos ontem, aqueles pecados que nós cometemos há 10 anos atrás, aqueles pecados que cometemos hoje, todos eles estavam sobre Jesus. E se nós vamos lá em Isaías, e vamos ler o profeta Isaías, a partir do capítulo 53, 55, 56, nós vamos encontrar o seguinte: que ele levou sobre si todos os nossos pecados, também todas as nossas doenças, todas as nossas enfermidades, e o castigo da nossa paz também foi sobre ele. Então tudo isto vem sobre Jesus naquela hora, e ele vai dizer: Eli, Eli, sabachthani. Meu Deus, por que me desamparaste? E alguns dos que estavam ali ouvindo isto diziam: este homem chama por Elias. Este homem chama por Elias. Por que eles falaram isso? Porque a intenção deles era fazer com que Jesus sofresse além daquilo que ele deveria sofrer. A intenção deles era prolongar o sofrimento de Jesus. Prolongar todo aquele sofrimento. É aquilo que nós vamos ler lá no Salmo número 22. Nós falamos que Jesus assume os nossos pecados. Todos os nossos pecados agora estavam sobre ele ali naquele lugar. Ele estava carregando os nossos pecados. Agora, João 19:30. Já estamos chegando quase na morte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. João 19:30 vai nos dizer da seguinte maneira: João, capítulo número 19, versículo número 30. Vai nos dizer assim: quando Jesus tomou um vinagre, disse: está consumado.
E ele, inclinando a cabeça, entregou o seu espírito. Jesus, 19:30, ele vai dizer: está consumado. Uma palavra grega que é terestai. Terestai quer dizer dar um fim, terminar uma obra, finalizar. Está tudo feito, não tem mais nada para ser feito. Efésios capítulo 2, verso número 8, a palavra de Deus é muito clara quando nos diz o seguinte: a palavra de Deus, Efésios 2, 8, diz que nós somos salvos pela graça, não por nosso próprio esforço, não por as nossas caridades, não por obras, não porque nós venhamos ser boas pessoas. Nós somos salvos pela graça, porque lá atrás Jesus disse que tudo estava consumado, que tudo estava feito, não tem absolutamente mais nada para que seja feito. Então, o único que temos que fazer é tomar posse daquilo que Jesus preparou para nós. É tomar posse daquilo que Jesus preparou para nós. O que Jesus preparou para nós? Jesus preparou a salvação. Jesus preparou a vida eterna. Jesus preparou o caminho. Ele mesmo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Então, não temos que fazer sacrifício. Não temos que pagar absolutamente nada. Alguém disse que nós somos salvos pela graça, mas a salvação não foi gratuita. Ela foi comprada pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo de Nazaré. Foi Ele que comprou essa salvação ali na cruz. Ele comprou, pagou com alto preço. Os pregos foram sobre suas mãos, os pregos foram sobre seus pés, a coroa de espinho foi sobre sua cabeça, uma lança atravessou o seu costado. Todo esse sofrimento para quê? Para que nós venhamos experimentar a boa, perfeita, abundante e agradável graça de Deus, como fala o apóstolo Paulo lá em Romanos capítulo 12, verso número 2. A boa, agradável e perfeita, a vontade de Deus para nossas vidas, a graça de Deus para nossas vidas, que nós possamos aprender a viver debaixo da vontade de Deus. Lucas, capítulo número 23, verso número 46, é a 7ª palavra que Jesus pronunciou na cruz. E Jesus, gritando em alta voz, disse: Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. E tendo dito isto, ele rendeu o espírito. Ora, quando o centurião viu o que estava feito, ele glorificou a Deus, dizendo: certamente este era um homem justo. E toda a multidão que se ajuntara para observar, vendo as coisas que estavam sendo feitas, retornaram batendo no peito. E todos os seus conhecidos e as mulheres que haviam seguido desde a Galileia estavam de longe vendo estas coisas. Houve conversão ali na cruz, houve. Muitas pessoas se arrependeram ali na cruz. A palavra de Deus diz que muitas delas voltaram batendo no peito. Em Atos capítulo 2, versos 37 e 38, no primeiro discurso de Pedro, na primeira pregação de Pedro, ali em Atos capítulo 2, versos 37 e 38, vai dizer que depois que eles ouviram a palavra de Deus, muitos deles se arrependeram, foram confrontados com a palavra. Ali na cruz, aquelas pessoas que estavam ali foram confrontadas também com estas 7 palavras do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Elas foram confrontadas, foram tocadas, foram ministradas pelo Senhor Jesus Cristo. A primeira palavra de Jesus foi por perdão. A segunda palavra foi ele olhando para aquele ladrão que estava ali.
A terceira foi uma necessidade física. A outra, a quarta, ele se preocupou pela sua mãe. E por aí vai indo. Na quinta, ele vai lamentar-se porque se sente sozinho. Deus o desampara. Na sexta palavra, ele vai dizer que está consumado. E lá na sétima palavra, ele vai dizer que entrega o seu espírito. Jesus, como qualquer outro homem, ele tinha um corpo, uma alma e um espírito. Nós temos corpo, que é o qual nós movimentamos, que um dia ele vai ir para uma tumba, vai ir para um sepulcro, e nossa alma vai ir para onde Deus determinou, para onde nós decidimos aqui na terra ir, e o nosso espírito vai voltar para dentro. O corpo de Jesus foi para o sepulcro, esperar a ressurreição no terceiro dia. A alma e o espírito foram para a presença de Deus. Ele tinha uma certeza absoluta de que ele seria recebido por Deus. Ao terceiro dia, ele vem ressuscitar. Isto é algo bem interessante, porque existia uma crença no povo judeu que uma pessoa podia, até o terceiro dia, ela podia ressuscitar. Eles acreditaram nisso, mas quando Jesus ressuscitou, eles não acreditaram. Esse tema será para o domingo de ressurreição. Mas que nós tenhamos presente as palavras de Jesus na cruz. A primeira delas, algo que nós devemos de praticar a diário, que é o perdão. Se nós aprendemos a perdoar, vamos nos preocupar também por aqueles que estão ao nosso lado, assim como o ladrão, assim como a mãe de Jesus. Que nós possamos aprender, que nós possamos caminhar no nosso diário viver na presença do nosso Senhor e Deus, na presença do Deus Salvador. Então, nesta noite, acreditando no sacrifício de Cristo, hoje para o mundo é um dia especial. Muitos estão bebendo carne, bebendo seu vinho, sei lá, ficaram ali nos seus lares, muitos com medo de pecar, mas já no dia de manhã já esquecem de tudo. Já esse temor, supostamente que tem de Deus hoje, amanhã já não vão ter. Mas que esse temor de Deus ele possa estar nos nossos corações, que nós possamos caminhar junto com Jesus. E este sacrifício de Jesus, ele não foi em vão. Ele foi para a salvação, foi para a cura, foi para a liberdade, foi para a libertação, perdão, foi para a vida abundante que ele prometeu para cada um de nós. Então, nesta noite, vamos orar ao Senhor. Vamos orar ao Senhor. Vamos orar ao Senhor junto com aqueles que estão também na live. Vamos orar ao Senhor nesta noite. Vamos orar por cura. Vamos orar por reconciliação. Vamos orar por presença de Deus nas nossas vidas. Vamos tomar posse daquilo que Jesus conquistou na cruz. Devemos de tomar posse disso. Estão ali as bênçãos, estão ali como se estivessem dentro de um armário e nós temos temor ou não nos animamos a abrir aquele armário para receber as bênçãos. Queremos que outro vá e que traga aquelas bênçãos para nós. Quando nós temos a possibilidade de receber essas bênçãos no nome soberano do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo de Nazaré. Oramos ao Senhor. Meu Pai e meu Deus, coloque sua vida na presença de Deus nesta hora. Comece a falar com Deus. Comece a falar com o Senhor. Comece a clamar ao Senhor. Comece a apresentar a sua vida a Ele. Você não pode nesta noite ficar calado. Você não pode nesta noite passar por um momento de distração e perder essa oportunidade que você tem de receber algo de Deus, de receber a presença de Deus, de permitir que o Espírito Santo de Deus venha ministrar sobre a sua vida, de receber a cura, de receber a libertação,
de receber a graça do Senhor sobre a sua vida, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo de Nazaré. Meu Pai e meu Deus, começa, Senhor Deus, agora a operar, meu Pai. Começa a operar, Senhor, sobre aquelas vidas que estão aqui nesta noite, meu Deus. Sobre aqueles, ó Pai, que abriram o seu coração a Ti. Sobre aqueles, ó Pai, que estão, Senhor amado, na Tua presença, meu Deus. Aqueles que estão orando, aqueles que estão esperando, Senhor, que venha acontecer um milagre na sua casa, na sua família. Senhor, esse milagre, meu Deus, vai acontecer no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Basta você crer que Deus é poderoso para operar milagres, para libertar, para curar, pois Ele levou sobre si todas as nossas enfermidades. O castigo da nossa paz foi sobre Ele. Meu Deus, vem trazer equilíbrio nas emoções, meu Pai. Vem repreender, Senhor Deus, todo espírito de depressão. Vem repreender, Senhor Deus, todo espírito de tristeza, todo espírito de amargura, todo espírito de incredulidade. Venha cair por terra, no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo de Nazaré, meu Pai. Senhor, Tu eres um Deus grande, Tu eres um Deus eterno, Tu eres um Deus santo, Tu eres um Deus poderoso, Pai eterno e Deus eterno. Nós queremos louvar-Te nesta noite, Senhor, e queremos declarar, meu Pai, que as Tuas bênçãos estão sobre este povo. Senhor Deus, que viemos nos levantar contra toda obra contrária, contra todo aquilo que não procede de Ti, meu Deus. Senhor, contra toda sorte de enfermidade, onde ela estiver alojada, meu Pai, esse espírito de enfermidade ele deve sair, meu Deus. Senhor, clamamos pela vida abundante. Senhor, clamamos por libertação, meu Pai. Oh Deus Santo e poderoso. Senhor, perdoa também, Senhor, os nossos pecados. Foi a Tua oração na cruz, pedindo para o Pai nos perdoar, pedindo para o Pai estender esse perdão até nós, oh Deus Santo. Perdoa, Senhor, perdoa nossas falhas, perdoa a nossa incredulidade, perdoa nossas dúvidas, perdoa a nossa insegurança, perdoa a nossa inestabilidade contigo, ó Pai. Senhor, que nós possamos nesta noite sair daqui, Senhor, com a certeza absoluta que Tu, Senhor, nos recebes, que Tu, Senhor Deus, nos restauras com Teu Santo Espírito, meu Pai. Oh Senhor eterno, que possamos sair daqui, meu Deus, sim, Senhor, sentindo a Tua presença, sentindo a Tua graça, Pai, sabendo, Senhor, que somos nova criatura, sabemos, Senhor, que somos lavados, redimidos, purificados pelo sangue de Jesus, meu Deus, e que a partir deste dia, meu Pai, venhamos a viver em santidade, em comunhão contigo, na Tua presença, meu Deus, cada hora, cada segundo da nossa vida, Senhor, entregando totalmente nossas vidas aqui e crendo, Senhor Deus, que a Tua vontade para nós ela é santa, ela é perfeita, ela é agradável, meu Deus. Oh Senhor, recebemos, Senhor Deus, recebemos, Senhor Deus, a Tua presença nas nossas vidas. Recebemos, Senhor Deus, a presença do Teu Santo Espírito. Recebemos, Senhor Deus, a Tua graça. Recebemos, Senhor Deus, a cura. Recebemos, Senhor Deus, a libertação. Recebemos, Senhor eterno, a paz que Tu prometeste para cada um de nós, Senhor. Que possamos, Senhor Deus, ter essa paz, sentir essa paz nas nossas vidas, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém e amém. 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 Glória a Deus. Amém.